Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente já vinha planejando aquela viagem já fazia muito tempo, desde o começo do ano. A família do meu noivo era toda de Belo Horizonte. E acredite quem quiser, apesar de já estarmos juntos há quase 2 anos na época, eu ainda não conhecia sua mãe, seu pai, ninguém da família dele. Pudera, né? Desde que a gente tinha se conhecido, o Juliano não tinha mais ido visitar os pais. Não tinha tempo. E quando tinha um feriado, ele preferia ficar aqui comigo, em vez de viajar. Vamos convir, né? Belo Horizonte não é ali na esquina, é longe. Ele vivia me prometendo que um dia iria me levar para conhecer a família toda. Quer dizer, quando digo que não conhecia, estou dizendo assim pessoalmente, porque já tinha conversado com a mãe dele, com a irmã, por chamada de vídeo. Sabe, eram uns amores de pessoas. Me trataram muito bem desde o primeiro contato. Enfim, passamos aquele ano todo planejando passar as festas de fim de ano lá em BH. Minha irmã, por exemplo, junto com o namorado, a gente combinou que eles também iam. A ideia inicial era irmos de avião, mas aí o Juliano achou melhor a gente ir de carro mesmo. Assim, íamos passeando, conhecendo os lugares, sem contar que passagem de avião hoje em dia está muito caro. Então, a gente combinou que ia de carro mesmo. Eu, por exemplo, achei a ideia excelente. Até porque nunca tinha viajado para aqueles lados. Indo de carro, teria uma oportunidade de conhecer. Olha, eu estava numa euforia, numa ansiedade. Como eu já disse, estávamos juntos há quase 2 anos, namorando. Tínhamos ficado noivos há pouco tempo, 3 meses apenas. E a nossa ideia era morarmos juntos lá por junho, julho do ano seguinte. Na verdade, a gente queria casar no cartório, apenas no cartório a princípio, e fazer assim um jantar para os amigos mais próximos. Nada de cerimônia na igreja, nada de festança. Até porque pretendíamos usar o dinheiro que a gente gastaria com isso tudo para começar a nossa vida. Graças a Deus, o Juliano era um cara assim bem centrado. Tinha os pés no chão, assim como eu. Aliás, foi através dele que a minha irmã conheceu o namorado dela. A Adriana vivia pedindo para ele apresentar algum amigo para ela e, no fim, a gente marcou de sair. O Juliano chamou um amigo, trabalhava com ele no serviço, o apresentou para a Adriana e, no fim, os dois acabaram se acertando. Olha, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Ela ter conhecido o Cleverson. Os dois terem se apaixonado assim, praticamente de um modo instantâneo. Porque, desse modo, a gente passou a fazer programas em casais. Estávamos sempre juntos. Naturalmente que não iríamos deixá-los de lado naquela viagem que pretendíamos fazer, a BH. Eles também estavam empolgados. Lembro que saímos de Curitiba no dia 20 de dezembro. A ideia era passarmos o Natal com a família do meu noivo, depois curtir uma praia ali no litoral de São Paulo mesmo, na virada do ano. Meu noivo, inclusive, estava de férias. Eu e a minha irmã não estávamos trabalhando e o Cleverson deu um jeito para conseguir tirar uns dias para a gente aproveitar aquela viagem. A gente mais ou menos calculou voltar para Curitiba até o dia 10 de janeiro. E olha, foi uma viagem tranquila. Chegamos à família, à casa da família do Juliano, e todo mundo recebeu a gente tão bem. Aliás, eu não esperava outra coisa. Adorei a minha sogra. Minha cunhada, então, nem se fala. Olha, pessoas simplesmente maravilhosas. Aliás, toda a família dele era, assim, de gente boa. Bem dizem, né, que mineiro é uma pessoa, assim, muito alegre, que sabe receber, muito receptiva.
Eu, sinceramente, me senti em casa. Passamos o Natal lá com eles. Depois pegamos a estrada novamente com destino às praias de São Paulo. Nesse dia, inclusive, minha irmã estava meio estranha. Sabe, a sensação que me passou é que ela não estava se sentindo bem. Depois ela me contou que tinha tido um pesadelo na noite anterior. E que estava, sabe, com aquilo assim na cabeça. E olha, parecia até que ele estava adivinhando. Pois quis o destino que nessa viagem de volta acabássemos sofrendo um acidente no meio do caminho. Eu não tenho muitas lembranças, para não dizer que não tenho praticamente nenhuma, porque foi tudo assim muito rápido. Mas quem visse o estado em que o nosso carro ficou, pôde ter bem uma ideia da gravidade daquela batida. Foi, na verdade, mais do que um acidente, ou uma verdadeira tragédia. Desgraçadamente, acabei perdendo minha irmã e meu noivo numa tacada só. Momento mais doído de toda a minha vida. Eu e o Cleverson, a gente também se machucou. Eu, inclusive, cheguei a ficar na UTI durante quase uma semana, mas como estávamos sentados do outro lado, graças a Deus conseguimos escapar. Quando fiquei sabendo do que tinha acontecido, muitos dias já tinham se passado, porque eu cheguei a ficar entubado, inconsciente. O Cleverson também ficou entre a vida e a morte. Mas parece que Deus resolveu poupar a nossa vida, a minha e a dele. Olha, quando eu soube que tinha perdido minha irmã e meu noivo, eu entrei em choque. Cheguei a ter uma parada cardíaca. Se não fossem os médicos, eu não estaria aqui para contar essa história. Olha que tristeza. A pior da minha vida toda. Meu pior momento. Minha irmã e meu noivo de uma tacada só. Quando pude voltar para casa, para junto da minha família, infelizmente minha irmã já tinha sido sepultada. Meu noivo também, sendo que ele foi sepultado lá mesmo em Belo Horizonte. Não pude nem me despedir dos dois, de nenhum deles. Só me restou chorar, lamentar e rezar por suas almas. Mais nada além disso. Francamente, eu achei até que não fosse suportar. Que fosse acabar sucumbindo com o passar dos dias. Não sei como não morri de tanta tristeza. Era para ter sido a viagem dos sonhos. E no fim acabou se tornando o pior pesadelo da minha vida. Eu tenho certeza de que na vida do Cleverson foi exatamente igual. Assim como eu e o Juliano, ele e a minha irmã tinham tantos planos para o futuro. Estavam se dando tão bem. Estavam, inclusive, planejando morar juntos no ano seguinte. Só que aí veio o destino e acabou com tudo. Olha, durante muito tempo, eu só sabia chorar. Imagine. De uma tacada só, perdi duas pessoas das mais importantes que eu tinha. Se não fossem meu pai e minha mãe, para me dar apoio, para me segurar nos piores momentos, eu sinceramente não sei o que teria sido de mim. No comecinho de abril, foi que recebi a visita do Cleverson, em casa. Lembro que eu estava no quarto,
mexendo no computador, quando minha mãe veio avisar que ele estava ali, querendo conversar comigo. Desde aquela fatalidade, eu tinha conversado algumas vezes com ele, mas, sabe, só por mensagem. Aquela era a primeira vez que a gente se via frente a frente, depois da tragédia acontecida. Fui até a sala. Assim como eu, ele continuava muito abatido, e nem poderia ser diferente. Trocamos um abraço e ficamos ali conversando. Ele queria que eu fosse até o cemitério com ele, levar flores para Adriana. Não queria ir sozinho. Mas olha, só de tocar no nome da minha irmã, as lágrimas brotaram dos meus olhos e eu comecei a chorar. E o pior é que ele também. Na verdade, nós três, né? Porque minha mãe estava ali perto da gente e adivinha, acabou chorando também. Ela, inclusive, foi junto com a gente até o cemitério. Olha, foi um momento tão triste. Foi inevitável lembrar de tudo. Lembrei também do Juliano. Olha que tristeza. Eu sinceramente não desejo a ninguém o que passamos. O fato é que a partir daquele dia, a gente foi se aproximando um pouco mais, eu e o Cleverson. Passamos, digamos assim, a nos consolar mutuamente, a dar força um para o outro. Quando eu sentia que estava muito triste, ele se aproximava e me consolava. E quando era ele que esmorecia, era a minha vez de consolá-lo. Olha, como me fez bem aquela aproximação, porque eu andava me sentindo tão sozinha, tão solitária, tão desacorçoada da vida. Sabe, tinha horas que eu me perguntava, meu Deus, para que continuar vivendo? Eu e a Adriana, a gente era tão próximas assim, uma da outra. Não éramos apenas irmãs. Éramos amigas, confidentes. Uma dava conselhos para a outra. Uma perda irreparável. Mas apesar da dor, da saudade, a vida continuava, né? Não dizem que a vida sempre continua? O mundo, infelizmente, não para consolar a nossa dor. O tempo foi passando, como sempre acontece, a gente foi se adaptando àquela dor. Nunca se consegue esquecer, principalmente uma tragédia desse porte, mas, sabe, com o tempo parece que a gente vai se acostumando, a tristeza continua ali, mas é uma tristeza assim que parece que vai ficando assim mais suave, mais... O fato é que o tempo não tinha fechado a ferida, não tinha afastado a saudade, mas pelo menos tornou tudo assim mais tolerável. Até que em novembro, bem no dia do meu aniversário, o Cleverson me ligou. Oi, Débora, escuta, você tem planos para hoje? Planos? Não, por quê? Eu até ia me esquecendo, mas hoje é teu aniversário, não é? Parabéns, muitos anos de vida. Eu até estranhei. Não imaginei que ele soubesse a data do meu aniversário. Mas aí ele falou que viu a notificação no meu perfil. Diz que já tinha até deixado um recadinho lá para mim, me dando parabéns, e querendo saber o que eu iria fazer aquele dia, porque estava pensando em me convidar para comer uma pizza. Você anda precisando se distrair um pouco, quer dizer, não só você, né? Eu também. E como hoje é teu aniversário, eu pensei em te chamar para comer uma pizza. O que você acha? Olha, para ser bem sincero, eu não estava lá muito animada, não. Não sentia que tivesse alguma coisa para comemorar. Minha vida andava tão triste, tão sem perspectiva. Mas, enfim, acabei aceitando o convite. Até chamei meus pais para irem juntos, mas
Eles acharam melhor nós dois irmos sozinhos, eu e o Cleverson. No fundo, acho que eles também estavam desanimados. Ainda não tinham se conformado com o que tinha acontecido. Quantas vezes eu tinha escutado minha mãe chorando no quarto, se queixando a Deus pela tragédia que havia levado a Adriana. Nessas horas, quando eu acabava caindo no choro também. Enfim, o Cleverson acabou passando em casa à noitinha e dali fomos direto a uma pizzaria que a gente, inclusive, não conhecia. Nem eu, nem ele. Ele me deu um abraço, um beijo no rosto, mais uma vez me desejou felicidades e até um presentinho ele me deu. Eu adorei a gentileza. Até porque, meu Deus, há quanto tempo eu não tinha assim um instante para pelo menos respirar. Naqueles últimos tempos, a companhia desse homem andava me fazendo tão bem. Olha, se não fosse o apoio que ele me dava e que eu dava a ele também, eu sinceramente não sei o que seria de nós. Conversamos tanto nesse dia. Só que detalhe, fizemos um trato. E isso logo no começo da conversa. Não faláramos mais nem do Juliano, nem da Adriana, muito menos daquele acidente. Sabe, a gente precisava virar aquela página, tocar a vida, porque do contrário, iríamos sofrer até o último suspiro. Eu, inclusive, cheguei a dizer para ele, aliás, Cleverson, você não acha que devia encontrar outra pessoa? Você é um cara tão bacana, merece encontrar alguém, uma pessoa que te faça ser feliz de novo, porque para nós a vida continuou, né? Eu sei, concordo com você. Aliás, isso vale para você também, né? Você também precisa olhar para frente. Esquecer o que ficou para trás. Quando eu falo esquecer, não é esquecer, porque esquecer a gente nunca vai esquecer, mas tocar a vida, né? Estranho. Depois que ele fez aquele comentário, em resposta ao meu, a gente ficou assim, se olhando, sei lá, acho que ele ficou meio encabulado, e eu também. Sabe aquela coisa assim, olho no olho? Pelas tantas fiquei até meio sem jeito. Tanto que não consegui sustentar o seu olhar e desviei os olhos. Mas logo voltei a encará-lo. E ele continuava ali, me olhando daquele mesmo modo. Parecia até que queria ler o meu pensamento. Chegou um momento que eu até perguntei, que foi, Cleverson? Tá me olhando assim por quê? Nada. Só estava aqui pensando numa coisa, mas... Quer saber? Deixa pra lá. Não. Você começou agora... Fala tudo. O que foi? Ele insistiu que não era nada, mas continuou olhando para mim. Olha, não sei explicar, mas... Senti uma atmosfera assim tão diferente ali, entre nós dois. Uma coisa que eu não soube explicar, assim, num primeiro momento. Eu só sabia que tinha alguma coisa acontecendo, só não sabia o que era, até que no fim... Ele me deixou em casa. Parou com o carro ali na frente do portão. Só que quando fui me despedir com um beijo no rosto, para minha surpresa, ele segurou assim o meu queixo e encostou sua boca na minha. Foi um beijinho suave, mas que me pegou tão de surpresa que eu não consegui esboçar reação nenhuma. Depois do beijo, eu ainda meio assustada, perguntei: por que isso, Cleverson? Só que em vez de responder, ele se aproximou novamente e encostou outra vez a sua boca na minha. Dessa vez, no entanto, eu me retraí. Ficou olhando para ele, assim, meio confusa. Aí, dei tchau e simplesmente saí pela porta do carro. Entrei pelo portão
Lembro que ainda me virei assim, na direção do carro, e ele continuava ali, com o carro parado, olhando fixamente para mim, pelo vidro aberto. Olha, eu fiquei tão confusa, sem entender por que é que ele tinha tomado aquela atitude. Lembro que entrei e fui direto para o meu quarto. Até que não demorou muito e chegou uma mensagem dele para mim. Débora, você me desculpa. Foi um impulso que me deu. Eu não consegui resistir. Respondi que estava tudo bem. Desejei boa noite, agradeci pela pizza. Pedi que ele fosse com cuidado para casa. Até porque tínhamos tomado 2 taças de vinho. E a gente sabe que não é legal dirigir, né? Depois de beber. A verdade, a grande verdade, é que eu não consegui tirar da cabeça o que tinha acontecido dentro daquele carro. Aqueles 2 beijos. E também o modo como ele olhou para mim. Lá na pizzaria. E depois no carro, eu quase não consegui dormir. De tanto que aquilo me deixou confusa. Sabe, porque, sei lá, eu não tinha nada a ver. Imagine, eu e o Cleverson, nós éramos apenas amigos. Apesar de tudo, eu ainda sentia que amava o Juliano. Ainda não tinha conseguido esquecê-lo. Talvez jamais o esquecesse. E o Cleverson, com toda certeza, certamente ainda devia estar sofrendo pela minha irmã. Já fazia quase 1 ano. Mesmo assim, tudo parecia tão recente. Eu, inclusive, conversei com a minha mãe. Acabei contando sobre o episódio dentro do carro. Eu não sei, mas me pareceu que ela não gostou. Fez uma cara assim tão esquisita. Depois ainda falou: cuidado para não se deixar levar, filha. Não esqueça que ele era namorado da tua irmã. Como se fosse possível esquecer. Não sei, mas senti que a mãe ela ficou preocupada. Como se eu tivesse, sei lá, desrespeitado a minha irmã de algum modo. Para começar, não tinha sido eu a tomar aquela iniciativa do beijo. Foi ele que me beijou. Não tive responsabilidade nenhuma. E de mais a mais, fui pega de surpresa. Não estava esperando. Da segunda vez, inclusive, cheguei a me retrair. Só que mesmo achando que não tinha nada a ver, tudo isso me deixou tão confusa, tão pensativa. Tanto que vez ou outra ele mandava alguma mensagem, eu respondia, mas nunca mais tocamos naquele assunto do beijo. Até que no sábado, ele me convidou para sair. Diz que também precisava conversar comigo. Não nego que fiquei apreensivo. Lembro que a gente se encontrou, fomos até um barzinho em que inclusive a gente costumava ir quando a Adriana e o Juliano ainda estavam aqui com a gente. Aliás, até reclamei com ele. Puxa, Clevas, com tanto lugar pra gente ir, você tinha que me trazer justamente pra cá. Débora, a gente tá precisando superar. Não é fugindo que vamos conseguir seguir em frente. No fim, acabei concordando com ele. E durante todo o tempo em que ficamos ali, naquele lugar, eu sentia, assim, uma tensão no ar. Ele parecia nervoso, ansioso. Até que pelas tantas, ele olhou assim para mim e falou aquelas palavras. Eu não consegui parar de pensar no que aconteceu, Débora. Estou falando daquele dia, daquele beijo. Não sei explicar o que aconteceu comigo, mas você não sai mais do meu pensamento. Mas, Cleverson, o que é isso? Você deve
está muito carente, está se sentindo sozinho. É isso. Não é carência não, Débora. É mais do que isso. Meu coração, bota a mão aqui para você ver. Meu coração está disparado. Só de estar aqui, do teu lado, te olhando nos olhos. Isso não é só carência. Ele falou aquilo e colocou a minha mão junto do seu peito e, de fato, seu coração parecia que ia saltar do peito a qualquer instante. Se você quer saber, não é de hoje que eu ando sentindo alguma coisa por você. Não sei como foi acontecer. Não foi minha intenção, mas acho que estou apaixonado. Cleverson, pelo amor de Deus. Que absurdo. Você deve estar confundindo. Isso é normal. A gente tem dado apoio um para o outro. Só que você pensa que é uma coisa, aí será, Débora? Será que eu estou enganado? Por que então que eu me sinto assim quando te vejo? Sabe, a vontade que eu tenho é de estar o tempo todo com você. Aquele dia do beijo, eu não consegui me controlar. Por isso que te beijei. Aliás, você me desculpe. Mas eu estou sentindo que eu... Tá sentindo o quê? Estou sentindo que eu não vou resistir de novo. Ele mal terminou aquela frase e já se inclinou assim na minha direção, colando sua boca na minha. Olha, eu podia ter feito tanta coisa naquela hora. Podia ter me retraído, como inclusive tinha feito naquele primeiro dia do segundo beijo. Podia ter empurrado, gritado, lhe dado uma bofetada. Mas só senti aquela moleza no corpo, assim, me senti tão entregue que simplesmente deixei acontecer. E ele me beijou de um jeito assim tão calmo, tão sereno, tão suave e ao mesmo tempo com tanta paixão. Na hora eu fiquei tão confusa porque não sabia o que estava acontecendo comigo. Aquilo não era normal. Não sei explicar. Foi um beijo tão carregado de sentimento que, sei lá, acabou despertando em mim alguma coisa diferente. Tanto que depois do beijo, a gente continuou ali se olhando. Ele me fez mais um carinho. Cheguei a fechar os olhos naquela hora. E mais um beijo aconteceu. Juro, eu me senti com os pés fora do chão. Como se estivesse flutuando. Meu Deus, quem podia imaginar que isso ia acontecer? Porque apesar de já fazer quase um ano daquele acidente, aquela tragédia, eu ainda amava o Juliano, eu sentia isso. Ainda sentia sua falta. Sofria por ele, chorava. Do mesmo modo que imaginava que também acontecesse o mesmo com Cleverson. Só que no fim, por conta daquela nossa proximidade, daquele apoio que dávamos um para o outro, daquela ajuda que a gente trocava, alguma coisa aconteceu entre nós dois. Primeiro com ele e depois comigo também. Eu só fui me dar conta depois daquele beijo que a gente trocou. Porque se ele tivesse deixado a iniciativa por minha conta, talvez nada tivesse acontecido, porque eu jamais teria sido capaz de arriscar alguma coisa. Mas aqueles beijos acabaram mudando tudo. De uma certa forma, acendendo uma luz de esperança aqui dentro de mim. A gente começou a se encontrar, agora de uma forma assim mais frequente. E o fato é que
aquele novo relacionamento. Na verdade, tudo era novo para mim. Pouco a pouco foi despertando uma esperança nova. Esperança de voltar a sorrir, de ser feliz novamente, de sonhar, fazer planos. Esperança de viver. Mas sabe, viver de verdade, não apenas sobreviver. Um dia, ele falou que queria alguma coisa séria comigo. Me propôs que começássemos a namorar, mas de maneira assim oficial, todo mundo sabendo. E num primeiro momento eu fiquei indecisa, com medo de minha mãe ser contra. Até porque, naquele dia, quando eu contei para ela daquele primeiro beijo, eu senti que ela não reagiu bem. Só que depois, acabei conversando com ela de novo. E sabe, ela acabou me surpreendendo. Falei da nossa intenção e também da minha preocupação. Mas repito, o que ela falou foi tão surpreendente. Minha filha, esquece, viu? Esquece o que eu falei. Até porque eu não tenho direito de interferir na tua vida, né? O que eu mais quero, aliás, é te ver feliz. Quero que você volte a sorrir, a ser aquela menina alegre, feliz de antes. Se ele está querendo namorar, aceite. Eu, mais do que ninguém, vejo o tamanho do bem que esse menino está te fazendo. Aliás, quem sabe ele já estivesse até na palma da tua mão, no teu destino. Quem sabe? Repito, minha mãe me surpreendeu tanto com aquelas palavras, porque a primeira impressão que ela me deu é de que seria contra. Só que não. Pediu que eu esquecesse o que ela tinha falado no outro dia e abençoou a nossa união. E diante do seu apoio, acabei aceitando o pedido de namoro do Cleverson. No começo, não vou negar, foi um pouco estranho, porque nenhum de nós dois imaginou passar por uma situação daquelas. Só que chegamos à seguinte conclusão: se a vida estava nos dando aquele presente, aquela chance de voltarmos a ser felizes, por que desperdiçar? Por que virar as costas para a felicidade que a gente procura tanto e às vezes nem encontra? É como eu já disse, desde que trocamos aquele primeiro beijo, uma luz de esperança parece que se acendeu assim dentro de mim. Esperança de voltar a sorrir, de ser feliz outra vez, de sonhar, de fazer planos, esperança de viver, mas viver de verdade, viver para valer.